Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Wellington, vou ministrar para vocês uma aula de física, ok? Sistema de forças, ok? Vamos começar? Beleza? Bem, vamos conceituar o que vem a ser a força. O que é uma força? Uma força é a interação entre corpos, ou seja, o contato entre corpos, ok? Professor, mas sempre vai haver o contato? Não, por exemplo, a atração entre a Terra e o Sol, ou entre a Terra e a Lua, ou entre a Lua e a Terra, por exemplo. Não existe o contato, mas existe uma força? Existe. Uma força chamada de força G. Todo mundo já ouviu falar. Força gravitacional, a gravidade. Tá, beleza? Aqui, ó. Vamos supor que eu queira arredar esse corpo aqui de massa M, tá? De ponto A até o ponto B. O que eu vou aplicar nele? Uma força. Eu vou chamar de F, ok? F maiúsculo. Tá? A força, como vocês podem ver, ela é vetorial. Professor, o que significa ser vetorial? Vetorial significa que ela tem o que? Módulo, direção e sentido. Ok? Ok, galera? O que é o módulo? O módulo é o valor da força. É quanto ela é expressa, quanto ela é expressada. Ok? Módulo. Por exemplo, aqui, ó, esse corpo aqui F, está sendo aplicado nele uma força de 50 newtons. Tá? Como é que o senhor sabe, professor? Nós podemos medir força através de um aparelho chamado dinamômetro. Tá? Newton é a unidade, ok, da força, não é Isaac Newton. Okay? Então aqui no caso, o módulo seria 50 newtons. Okay? Que caracteriza uma força. Essas três coisas aqui. Direção. O que é a direção aqui, ó? Horizontal, ok? Horizontal. Sentido. Sentido. Do ponto A até o ponto B. Ok? A até B. Do ponto A até o ponto B. Ok? Tá, beleza? Do ponto A até o ponto B. Tudo bem. Outro exemplo de força. Outros exemplos. O jogador chuta uma bola. Ok? Aplica uma força na bola. Ok? Tá? E ela adquire o que? Uma velocidade. Ok? Então uma força ela é um agente capaz de deformar um corpo, alterar, ok? Provocando nele uma velocidade, ok? Teu carro está lá no prego, ó. Tu empurras ele ali, ó. Então pede ajuda, né? Pessoal, me ajudem aqui e tal, empurra o carro, tá no prego, beleza? Aí o pessoal aplica o quê? Uma força, ok? Imprimindo no carro uma certa velocidade, certo? Rebocando, né? Levantando, enfim, ok? E vários outros exemplos de força como nós citamos. Ok? Aqui, ó, estou aplicando uma força no quadro? Sim, é uma interação aqui, ó, entre o pincel e o quadro. Então, para eu poder escrever, eu aplico uma força. Ok, galera? Beleza. Vamos ver a força resultante. O que vem a ser a força resultante? A força resultante aqui, ó, nós vamos trabalhar quando os corpos estão no mesmo sentido e em sentidos opostos. Observa aqui a figura, ó. Esses dois corpos aqui, ó, estão sendo puxados no mesmo sentido. Ok? Tá? Então está havendo aqui uma soma de forças que a gente chama de resultante. O que é a resultante? É a soma da força F1 mais a força F2. Lembrando, estão no mesmo sentido. Ó. Tá, ó. Tá ok? Ok? Beleza, muito bom. E em sentidos opostos, aquela brincadeira, né? O cabo de guerra. Olha aí, ó. Cabo de guerra. Põe aqui, ó, uma corda, né? Fica um grupo desse lado e outro grupo, eles ficam puxando, né? O grupo que tiver a maior força, é claro, né? Vai vencer a competição. Ok? Ou então aqui, ó, eu estou aplicando uma força para cá, mas vem um amigo meu e puxa para cá um objeto. Nós estamos numa disputa aqui, ó, sentidos opostos, ok? E a resultante é dada por F1 menos F2. Agora, claro, né? Desde que F1 seja maior que F2. Professor, mas se F2 fosse maior que F1? Aí seria F2 menos F1. Tá, beleza? Vamos dar uma aplicação aqui desses dois conceitos. Observa aqui, ó. Calcule FR, força resultante. Observa que esse corpo aqui está sendo puxado, ó, por duas forças no mesmo que sentido. Então, como é que eu calculo a FR aí? Basta o quê?
somar. Então fica 50 mais 30, você diz que dá 80 newtons. Beleza? Tá? Vamos ao B. Agora aí, ó, uma competição aqui, ó. Sentidos opostos, servos. Para cá e para cá, ó. Como é que é dada a resultante? Está aqui, ó. F1 menos F2. Ou seja, o maior menos o menor. Ok? Então, nesse caso, 50 menos 30. E isso nos dá 20 newtons. Ok? Beleza? Agora eu vou falar sobre força-peso. Vamos lá. Força, peso. Quando você vai a uma balança, tá? Você não vai ver a sua massa, você não vai ver seu peso, você vai ver sua massa. Ah, professor, eu estou pesando 70 quilos. Não, 70 quilos não, isso é a sua massa que é 70 kg. Tá? O que é a força-peso? A força-peso é uma força exercida pela gravidade. Como eu falei anteriormente, a interação entre a Terra e o Sol, a Terra e a Lua, ok? E outros planetas do sistema solar. Okay? Existe uma força entre eles. Então, a Terra é exercida por essa força que é chamada força-peso. Okay? Como é que se calcula essa força-peso? Pela segunda lei de Newton, tá? A força resultante é dada pela massa vezes a aceleração. Lembra que eu falei o conceito de força? Que provoca uma aceleração, ele sofre um movimento, ok? Tá? Nós vamos chamar a força resultante agora de P. O que é o P? É o peso. O que é o M? É a massa do corpo. E a aceleração agora, galera, vamos chamar de G. É a gravidade. Então o peso é dado pelo produto da massa pela gravidade. Então quando você está lá na balança e você diz que a sua massa é 70 kg, qual será o seu peso? Vou usar essa fórmula para multiplicar massa pela gravidade. Estamos na Terra, esse G é uma constante, ok? Tá? Esse G é uma constante, ele vale 10 metros por segundo ao quadrado. Aí eu quero calcular o peso, o que eu faço? Uso a fórmula. Peso é massa vezes gravidade. Então peso vai ser 70 vezes 10. Isso nos dá 700 newtons, 70 vezes 10, ok? Tá? A unidade é newton? Sim, porque é uma força. Tá? Força é newton. Beleza? Tá beleza, galera? Tudo bem até aí? Tá fácil? Tá difícil? Acho que tá fácil, né? Vamos ver agora a força de tração. Tá? Força de tração. O que é a força de tração? Por exemplo, quem nunca viu na construção, as pessoas amarrarem um fio na lata, né? O pedreiro ficar puxando, né? A lata. Né? Então ele está comunicando ali no fio uma força e automaticamente transmitindo para onde? Para a lata, ok? Aquele contato. Ok? Então aí existe uma força chamada força de tração aqui, ó. Um bloco sendo suspenso por um fio aqui, ok? Tá? Um bloco de massa N, ok? Aqui, ó, entre a parede e o fio, existe o que? Um par de forças, né? É isso? Nós sabemos que, pela terceira lei de Newton, ação e reação, né? As forças são equivalentes, ok? Um par de forças, melhor dizendo, desculpa. Então, aqui que nós vamos ter aqui, ó, a força de tração e para cá o peso. Ok? Tá? Então quem vai ser a minha resultante aqui? Quem seria a minha força resultante? Ó, peso, tá? Menos a tração. Ok? Tá? Então a força resultante aplicada nesse corpo aqui seria a força peso menos a força de tração. Ok? Corpo suspenso aqui, ó, por um fio. Tá ok, galera? Beleza?
Bom, e para finalizar, vamos falar de mais uma força, a força normal. A força normal é uma força que existe na interação entre um bloco e a superfície, ok? Tá? Aqui, ó. E ela é uma força perpendicular com a superfície, a normal. Tá aqui, ó, uma força exercida para cá, ó. E para baixo, como nós falamos, o peso. Ok? Tá? Professor, me dê outro exemplo aí de uma força normal onde é que ela pode existir. Quando você vai apagar o quadro, né, olha aqui, veja, você aplica uma força, ok? Para dentro, ok? Essa força é a força normal, sendo exercida perpendicularmente aonde, ó? No quadro, para eu poder apagar. Ok? Seria mais uma aplicação da força normal, que é a força de contato entre o objeto e a superfície, ok? Perpendicularmente, ok? Esteja o objeto na horizontal, na vertical, a normal sempre ela vai ser perpendicular com o plano. Tá ok, galera? Muito obrigado, valeu. Olá, tudo bem? Meu nome é William. Vamos reforçar aqui o que o colega Ayrton falou mais cedo. Ele falou sobre sistema de força. Vemos que força é igual a massa vezes aceleração. Tentando agora fixar todos os conceitos que foram dados mais cedo, né? Você vai fazer um exercício simples, só para entender. Você tem dois corpos A e B de massas distintas. Será aplicada nele uma força. Essa força é no valor de 100 newtons. A massa do corpo A é igual a 20, a massa do corpo B é igual a 30. Os blocos, entenda como fosse o bloco A fosse um fogão. O bloco B é uma geladeira. E ambos serão empurrados pela mesma força. Certo? Como é o conjunto, esse conjunto de massa A e massa B, vamos analisar agora individualmente cada um. Temos aqui em A, bloco A, uma força F e uma força contrária, então Fzinho. Essa força é resultante da interação do bloco A e do bloco B, fogão e geladeira. Temos no bloco B somente a força F. De mesmo modo. Força A e força B. Ah, mas eu entendi, professor. Por que F? Chamei F de B é igual a F de A. Vou chamar de F para não ficar escrevendo F de A e F de B toda hora. Ok? Vamos montar um sisteminha agora. Na questão dada, ele pede a aceleração do sistema. Lembrando que força resultante é igual a massa vezes aceleração. No corpo A, eu tenho um Fzão, em sentido contrário, o Fzinho, negativo. Isso é igual a massa de A vezes aceleração. No corpo B, eu tenho apenas o Fzinho. F é igual a massa de B vezes aceleração. Resolvendo esse sisteminha, nós temos aqui menos com mais, apenas o F, que sendo igual a massa de A vezes aceleração, mais massa de B vezes a mesma aceleração. Reduzindo isso, nós temos o quê? Que força vai ser igual, olha a evidência, massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Agora ficou simples. Temos todos os dados, agora é só aplicar aqui. Força 100 newtons. Massa de A 20 kg. Massa de B 30 kg. Vezes a aceleração. 100 será igual a 50 vezes A. Temos então que a aceleração vai ser igual a 100 dividido por 50. Ok? 2.
unidade de aceleração aqui, metros por segundo ao quadrado. Ok? A outra questão pergunta, qual o valor das forças que agem aqui entre o bloco A e o bloco B? Eu chamei de força B e força A, simplesmente só de F. Ok? Peguemos então aqui. Fzinho é igual a massa de B vezes a aceleração. Fzinho será igual a massa de B, 30 kg. A aceleração, 2. Temos então que a força será igual a 60 o quê? Newtons. Ah, mas a força de B, 60 newtons. Força de A, 60 newtons. Ok, pessoal? Daqui a pouco teremos agora o nosso colega Silvio reforçando ainda mais esses conceitos. Fique com Deus. Boa noite, boa tarde, bom dia. Meu nome é Silvio Batista. Vou falar sobre forças, especificamente sistema de forças, baseado nas 3 leis de Isaac Newton. Como foi mencionado anteriormente por meus colegas Will e Wellington, força é a interação entre 2 corpos, de modo que causa uma aceleração. Se causa uma aceleração, ela varia a velocidade. A aceleração seria então a taxa de variação da velocidade. Temos aqui um simples exemplo de como calcular a força entre 2, 3 ou mais blocos. Por exemplo, temos o bloco A, o bloco B e o bloco C. Foi aplicada uma força sobre o bloco A. Aí se faz uma pergunta: e qual a força que A aplicará em B? E qual a força que B aplicará em C? Ou o inverso, qual a força que C aplicará em B? Ou a força que B aplicará em A? Com base nessas perguntas, Isaac Newton, também da 3ª lei e da 2ª, podemos tentar responder a vocês. A 2ª lei de Newton diz que força é igual, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Por aqui dá para nós observarmos que quanto maior a aceleração, maior a força. Ou seja, quanto maior a força aplicada, será maior a aceleração e possivelmente uma maior variação da velocidade do corpo. Mas vamos estudar agora uma coisa chamada sistema de força. O que seria o sistema de força? Seria decompor as forças que atuam em um único corpo. Por exemplo, temos 2 corpos aqui, 2 blocos, A, B e C. Devemos decompor as forças que atuam em A, que atuam em B e que atuam em C. Para podermos calcular, por exemplo, a aceleração, a força que C atua em B, a força que B atua em A. Devemos fazer isso passo a passo. Vamos olhar, por exemplo, para o bloco A. A força que atua em A é a força aplicada, a força F aplicada. No entanto, pela 3ª lei de Newton, A exerce uma força em B, assim como B exerce uma força em A, na mesma intensidade em sentidos opostos. Então nós temos a força de F em A e uma força contrária, que é exatamente essa. A força que B exerce em A. É interessante observar que a força que A exerce em B, ela é igual, em módulo, à força que B exerce em A, pelo princípio da ação e reação da 3ª lei de Newton. Então vamos observar qual é a força que A exerce em B. É a mesma força que B exerce em A. Ou seja, para o bloco B vai existir a força de A em B. E B, da mesma forma, exercerá uma força sobre o bloco C, da mesma forma que C exercerá uma força sobre o bloco B. Então C exerce uma força de C em B. No mesmo sentido, B exerce uma força em C, ou seja, a força que B exerce em C. Novamente, é bom frisar que a força de ação ela é igual numericamente à força de reação. Então, para esses 3 tipos de corpos, nós vamos tentar encontrar a força resultante. O que seria a força resultante? A força resultante
é a síntese, é a soma de todas as forças que agem em bloco. Então vamos supor, pela segunda lei da dinâmica de Isaac Newton, força resultante é igual a massa do corpo vezes a sua aceleração. Vamos analisar, por exemplo, a força resultante que atua no bloco A. A força resultante que atua em bloco A, observa que nós temos duas forças em sentidos opostos. Então a resultante é a diferença entre elas. Seria a força aplicada, a força resultante no bloco A, ela vai ser igual à força aplicada no bloco A menos a força que B exerce em A. Isso é igual a massa de A vezes a aceleração. Da mesma forma, vamos analisar o corpo B. O corpo B, ele vai sofrer a ação de uma força de A em B. A resultante será a força de A em B. No entanto, ele tem uma força contrária ao bloco C, que é a força de C em B, ou seja, menos a força de C em B. Isso nos dá a massa de B vezes a aceleração. Analisando o bloco C, existe uma única força que atua no bloco C, que é a força que B exerce em C. Então a resultante será somente ela, a força que B exerce em C é a massa de C vezes a aceleração. A aceleração formou os três polos. Então, pela terceira lei de Newton, a intensidade da ação ela é a mesma da reação. Logo, uma aqui vai anular a outra. A força de B e A é a mesma de A e B, ou seja, ambas se anulam, é igual a zero. E a força de C e B é a mesma de B e C, ou seja, iguais, sentido contrários, equivale a zero. Então, pelo sistema aqui de força, nós deduzimos que a força nesses três blocos, a força resultante é F, é igual à soma das massas de A mais B mais C, a soma da massa de A mais a massa de B mais a massa de C, vezes a aceleração que é provocada pela força exercida no corpo A, no caso de 5 minutos. Então, com base nesse dado, nós podemos encontrar agora a aceleração. A força exercida no bloco A equivale a 5 newtons. 5 newtons é igual, aqui seria a soma das massas dos três blocos. A massa de A mais a massa de B mais a massa de C. Isso aí equivale a 10 vezes a aceleração. Então, nesse caso, encontramos a aceleração seria 5 dividido por 10, que equivale a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o sistema está acelerando a 0,5 metros por quadrado. Isso equivale à taxa de variação na velocidade. Então aí encontramos o que nós queríamos, que é a aceleração. A aceleração do sistema todo ela é igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Obrigado, pessoal.